Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 3. Como eu havia prometido, faremos uma análise sobre o conto O Retrato Oval. Para a nossa segunda aula, será postado também uma lista, né, em arquivo do Word com algumas questões relacionadas a essa história. Tá? Então prestem atenção nessa análise, que ela será muito importante de vocês. Então vamos lá. Antes de tudo, peguem o texto, tá? Ou o texto impresso, ou acompanhem também no computador ou no celular, para vocês não se perderem. Vamos? Bora! O castelo no qual meu criado estava decidido a entrar à viva força, não consentindo que eu, ferido como estava, tivesse que passar a noite debaixo da chuvarada. Era um grande edifício senhorial e melancólico, que durante muitos e muitos séculos fora o grito de guerra nos Montes Apeninos. Segundo nos disseram, tinha sido abandonado temporariamente por seus donos. Acomodamos numa das salas menores, que era também a mais modestamente mobiliada. Estava situada num torreão um tanto afastado do corpo principal do castelo. Seus móveis, seus adornos, ricos e luxuosos, pareciam maltratados pela ação do tempo e apenas conservavam poucos vestígios do antigo esplendor. Logo aqui no começo do texto, do conto, vocês percebem que existe uma caracterização do ambiente, tá? Ah, mas, professor, mas você disse também que poderia ter a caracterização das personagens. Isso é muito comum, mas aqui não aconteceu tanto assim, né? Temos algumas informações imprecisas a respeito do narrador, né? Que narra a própria história, e vocês perceberam que ele está em primeira pessoa. Então, informações imprecisas. Vocês sabem que ele está ferido, que ele está acompanhado por um criado. Então, é uma pessoa que não é pobre, tem alguma condição, né? Mas por que se feriu? De onde que ele vem? Para onde ele está indo? Né? Então, isso tudo ajuda a criar um clima também de mistério, né? Aí dentro dessa história. Caracterização, pessoal, quando vocês ouvem essa palavra, pensem em adjetivos, tudo bem? Aqui temos algumas palavras assim que são bem importantes aqui dentro. Como, por exemplo, melancólico. Né? O que é algo melancólico? Caiu uma lágrima aqui. Melancólico é triste. O que mais? Ferido, né? Evoca sofrimento e abandonado. Vejam só, né? Não só os adjetivos, mas também alguns substantivos. Né? No caso, o substantivo noite. Né? As coisas acontecem durante a noite, né? Principalmente nessas histórias de terror, de suspense, de mistério. Isso é muito significativo. Né? A chuvarada, né? A chuva também tem um significado aqui. A questão do castelo também, né? Então tudo isso ajuda a construir a atmosfera do conto. Continuando, então, ainda na questão da descrição, da caracterização do espaço, terceiro parágrafo. Sobre as paredes caíam tapeçarias e troféus heráldicos, bem como grandes quantidades de quadros modernos encerrados em molduras de ouro e madeiras finíssimas. Devido talvez ao delírio que me produzia alta febre, senti crescer dentro de mim um grande amor por aqueles quadros, que como prodigioso e estranho museu, tinha diante dos olhos. Aqui o narrador acaba se aproximando já do objeto, que é o assunto central da história, tá? Que é o retrato oval. Continuando, mas ainda com um pouco de caracterização do cenário. Mandei o criado fechar as pesadas portas e as altas janelas, pois era noite cerrada. Era uma noite fechada, né, com pouca iluminação. E acender o candelabro de 7 braços que encontrara sobre a mesa. Descerrei em seguida os cortinados de cetim e veludo que rodeavam do céu de minha cama. Então aqui um ambiente pesado, né? As cortinas de cetim, veludo, a presença do candelabro. Então, o candelabro, isso é bem comum em filmes de terror, né?
Geralmente não tem luz elétrica, mas tem a luz das velas. Isso é muito significativo. Então, continuando, ele relata aqui que ele encontra um livro de pergaminhos sobre a almofada. Então, quem deixou esse livro de pergaminhos? Então, dentro desse livro continha algumas informações, algumas explicações a respeito de todas aquelas obras que estavam ali na parede, tá? Então parece que a pessoa sabia que ia entrar alguém lá dentro do castelo e deixou esse livro de pergaminhos para que alguém encontrasse e lesse a história, né, daqueles quadros. Então, no próximo parágrafo, passei quase toda a noite lendo. Naquele livro estava realmente a história dos quadros que me rodeavam. E as horas transcorreram rapidamente e sem que eu percebesse. Chegou a meia-noite. Olha só, ele, né, nem percebeu o tempo passar. Chegou a meia-noite. Viu só? Que horário mais simbólico aqui dentro, né? A luz do candelabro me feria os olhos e sem que meu criado notasse, coloquei-o de tal modo que somente projetasse seus tênues raios sobre a superfície escrita do livro. Mas aquela troca de luz produziu um efeito inesperado. Os resplendores das numerosas velas projetaram-se então sobre um quadro da alcova que uma das colunas do leito até então tinha envolto numa sombra profunda. Era o retrato de uma jovem, quase mulher. Dirigi ao quadro uma olhadela rápida e fechei os olhos, né? Então, vejam só, aqui uma das colunas do leito projetava uma sombra sobre o quadro, que ele não tinha percebido o quadro por causa disso, tá? Então, quando ele mudou o candelabro de lugar, ele acabou avistando essa obra, né? Que é o objeto central aí desse conto, né? Então, aqui partimos para o desenvolvimento do conto, não tem mais aquela caracterização inicial, né? Então aqui tudo é centrado, tudo é dirigido para o retrato oval agora e as impressões que ele acaba causando no narrador. Não compreendi bem a princípio, mas enquanto minhas pupilas permaneciam fechadas, analisei rapidamente a razão que mais fazia cerrar assim. Era um movimento involuntário para ganhar tempo, para assegurar-me de que a minha vista não me tinha enganado, para acalmar e preparar meu espírito para uma contemplação mais serena. Ao cabo de alguns momentos, olhei de novo para o quadro, dessa vez fixa e penetrantemente. Então, aqui as impressões que ele teve, né? Ele começou a observar esse quadro e o próximo parágrafo ele diz assim, ó, não se pode, a parte mais importante, né? Vejam só, uma parte ligada às impressões, às emoções que o quadro causou no narrador. Não se podia encontrar nada mais adorável do que a própria pintura. Vejam só, ele ficou encantado, né? E acabou ficando muito impressionado. Daí tem o parágrafo lá embaixo, ó, tinha adivinhado, encontraram aí? Tinha adivinhado que o encantamento da pintura era uma expressão vital. Vejam só, uma expressão vital, uma expressão de vida, absolutamente adequada à própria vida, que primeiro me tinha feito estremecer e que finalmente me subjugara. O que é subjugar, hein? Vamos lá, mais uma palavrinha para vocês pesquisarem aí. Aterrorizado, com um terror profundo, insopitável, o que é isso, hein? Coloquei de novo o candelabro na sua primitiva posição. Tá? Tendo ocultado assim a minha vista, a causa dessa profunda agitação, procurei ansiosamente o livro que continha a análise do quadro e sua história. Fui em busca do número que designava o retrato oval e li o seguinte relato. Aqui, pessoal, estou terminando já a primeira parte desse vídeo, né, que eu achei melhor dividi-lo em duas partes. Primeiro, porque eu erro todo momento aqui na gravação e eu sou meio neura, sabe? Tenho que parar, começo de novo, tudo. Para não dar margem a erros, a grandes erros aqui na condução da aula, tá? Então eu paro aqui, né, que tudo
ficou, assim, ao meu ver, bem encaixado. Vamos parar aqui. Vocês viram que daqui para frente, interessante isso, a história. Daqui para frente, a história ela acaba mudando o foco narrativo, né? Vocês viram que a história começa em primeira pessoa, né? E a partir daqui parece que o narrador, né, ele começa a narrativa, né, perdão, vira um registro escrito de uma história, né? Veja só que interessante. O próximo vídeo eu comentarei sobre isso, tá? Até lá!